Oi pessoal, tudo bem? Olha, exclusivamente nesse episódio a gente teve alguns problemas com o nosso áudio. Os convidados e o bate-papo, ao contrário do nosso áudio, não deixam a desejar, graças a Deus. Agradecemos a compreensão de todos e divirtam-se, tá bom? Valeu! Falou assim, pô, podia rolar um cafezinho, hein, cara. Daí falou, não, então vem. Aí eu ponho o café, quando o café tá pronto, ele vai. Quando ele vai pro banheiro, mano, eu abro o armário dele e pego, olha aí! Tudo bom, meu Deus. Tudo bem? Tudo em paz. Meu marido já foi marido. Ah, É mesmo, já fui marido dela aqui, ó. tudo bem? Marcelão, Como você tá? Fiquem à vontade. Tá juntinhos. Vocês estão em sintonia Tem já? uma aguinha aí pra cada um de vocês aí, tá? Ó, essa aqui é sua, Marcelo, essa daqui é minha. Tá. Olha aqui. Bom, gente, antes da gente começar, vamos apresentar nossas redes do Embrulha Sem Roteiro, mais um podcast aqui com a gente. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, embrulha.semroteiro, Deezer, Spotify, que mais, Will? Serasa. Isso aí a gente tá muito antes do Embrulha Sem Roteiro. No Embrulha, no YouTube a gente tá também, tem o nosso canal de Ah, cortes. o canal de cortes Embrulha Sem Roteiro, para você acompanhar só trechinhos que não foram censurados, né, Will? E pra você que só conhece a gente pelo nosso podcast, pelo Spotify, acesse também no YouTube se você gosta de um bom canal de humor com sketches, críticas, bem produzidas. Porta dos Fundos é o canal que você tá procurando, tá bom? Qualidade. Mentira! Vai lá, se Embrulha pra Viagem. Se inscreve lá, curte, segue as nossas redes também e vamos engajar todo mundo aí. E hoje nós estamos aqui com essa atriz maravilhosa, Mariana Armelini, e com esse ator fantástico, Marcelo Ayroud. E eles estão no espetáculo O Que Faremos com Walter, Teatro Opus Frei Caneca, é isso aí? É isso aí. Com um elenco maravilhoso também. Maravilhoso. Vamos falar desse espetáculo, vamos falar de tudo. É, Fala, Tchelo. fala. Acordou, Marcelo? quase. Marcelo. Fala que é Norma Bloom e elenco grande, né? É, Norma Bloom e elenco grande. Norma tem Bloom, Norma Bloom, Elias Andreato. Flávio Galvão. E aí sobra os outros personagens, né? Assim, Aí a a gente gente sorteia quem faz cada dia. Sou eu, a Mari e a Grace. A Não, Grace é o Janucas e o elenco Fernando Vitor. de Fernando Vitor. É um elenco, assim, eu cheguei, tipo, pedindo licença, né? Você pede, né? Bate cabeça e fala, gente, posso? É uma peça argentina muito legal, muito divertida, muito crítica, que eles o são, né? Os argentinos são ou gente politizada. E aí é um espetáculo recente, um espetáculo contemporâneo de 2017, que fala muito de etarismo, mas aqui no Brasil caiu, assim, encaixa com tudo que a gente está vivendo politicamente, socialmente, então é um espetáculo bem atual, assim. É o Juan José Campanella, que escreveu, e o Emanuel Dias. E eles fizeram, pelo Campanella, pelo menos, é autor do Segredo dos Seus Olhos. Diretor Que é do Segredo dos incrível. Seus Olhos, é um Isso. Que filmaço. foi um filme premiado no Oscar e tudo, e que é um marco da cinematografia argentina, né? Tem desde a história daquela câmera que chega no estádio, né? Não sei se vocês lembram que esse era um aspecto técnico do filme muito comentado, e o próprio roteiro, a história, como é que aqueles Acho que foi o atores... filme que mais projetou o Darim, né? Foi, acho que Eu foi. acho que sim. É. Mas o que anda por ali, né? O que se conta com aquela história. Então, é um cara extremamente ativo que escreveu essa peça depois, que é uma comédia extremamente aguda. Ele dirigiu o Né? espetáculo. Ele dirigiu, na dirigiu, Argentina. escreveu e aí montou lá na Argentina. O Léo Mijorim viu, resolveu trazer para cá. E é muito interessante porque a gente lê de uma outra forma, como brasileiro, chega de uma outra forma. Porque é um espetáculo que fala de personagens que estão, aqueles que a gente debateu na pandemia, e vocês com o projeto de vocês debateram 100% do tempo as características. Que vai desde do Covid, né, daquele personagem que você faz brilhantemente, do Covid,
todos os tiozinhos, todos os errados, todos os preconceitos, Os todas as patriotas coisas. no caminhão, tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali. É muito engraçado. Todo mundo ali. O que é legal e extremamente inteligente é que ele bota num condomínio. Então ele faz um micro-organismo vivo representando todos os outros lugares, né? Não é só argentino. Tem características específicas, mas ultrapassa assim, brincando. Tanto que chega na gente aqui, a gente fala, nossa, precisa. Porque Mas é maravilhoso, né? Porque no condomínio é um microcosmo, É um né? microcosmos. Uma reunião de condomínio. Total. Num prédio, por mais que você esteja, sei lá, numa classe média, você está abordando ali a classe média. Mas é maravilhoso, porque você está numa reunião, você está assistindo. Você tem briga, então, aí é maravilhoso. é um sonho. Esse último vídeo de vocês que eu vi, do Espaço Pet, da coisa... Eu pensei nisso, eu falei, cara, pior que eu seria a pessoa que falaria, vamos tirar a coisa das crianças, vamos botar pro cachorro, porque eu não tenho filho, cachorro. Então eu acho que é mais pro pet Teve uma mesmo. pessoa que comentou muito bom, que ela falou assim, fica tranquilo, daqui a pouco entra alguém mais velho e eles vão colocar aquecedor na piscina, aí quando entrar um jovem vai aumentar o horário da churrasqueira, e é verdade, né? E é isso, as gestões vão de acordo com os interesses próprios dos Sim, porque envolvidos. é isso que, agora falando uma coisa bem, vamos baixar aqui, vamos fazer bem deprê aqui. O liberalismo criou isso, né? Que parece que a gente está num grande supermercado e a gente escolhe aquilo que a gente quer, né? A gente personaliza o que quer. A gente não entende mais viver em sociedade, né? No coletivo. A gente quer, tipo, eu quero isso. Se eu posso pagar, eu quero isso aqui. Até nas universidades tem sido assim, né? Parece que os professores estão tendo dificuldade de dar aula porque falam assim, não, esse conteúdo eu não quero. Eu quero o conteúdo tal. Porque virou um grande mercadão, né? Então, e no condomínio acontece muito isso. Não, Você, e a reunião no meu prédio, eu moro num prédio que são 360 apartamentos. Então, quer dizer, é uma cidade. É ali. uma cidade. E a reunião de condomínio é muito louca, porque ela começa às 7 da noite e vai até 2 da manhã. E aí, tem dia que a reunião tá bombando de gente, né? Eu falo assim, cara, mas onde veio? Pô, eu vim, não, por quê? Não, porque vai rolar o lance o sorteio a votação da grama sintética no campo de futebol. Falei, Aí começa a discussão. Aí né? vai ter Aí os gente que cara, só vai no dia do sorteio de vaga. Não. Exato. Mas aí o melhor não é isso. Aí vamos sortear a grama sintética. Não, sortear não, né? Vamos votar, quem que vai dar? Todo mundo ergue a mão e tal, daí você vê os brothers e tal. Aí, então tá, gente, agora o próximo item, o próximo item é o que tá acontecendo. O cara, mal começou a falar do próximo item, a galera já levantou e foi embora. O pessoal da grama sintética já foi, que já não é meu interesse. Vamos falar da limpeza da caixa d'água. Obrigado, Vai ter gente. mais, a grama já garanti, estão indo embora. Caramba. Mas é isso, e a gente vive isso, né? A gente está vivendo isso. E aí, isso que é mais legal, porque são as questões de um condomínio que se pode estender para tudo, para escola, para sociedade, para qualquer coisa. Então a gente está vivendo isso. E é aquele clássico de que os personagens, tem hora que você olha e fala assim, cara, se você coloca, se falar, as pessoas vão falar, não, isso não existe, essa pessoa não existe, isso é mentira. Dali a pouco, você tá vendo uma reportagem na TV, você tá não sei aonde, você vê a pessoa, aquela pessoa, né? Enfim. E é uma coisa que eu acho, principalmente no cinema, né? Apesar que estão começando a puxar um monte de peça argentina, trazer para cá. Sim. Mas a facilidade que eles têm para falar com a classe média e abordar a nossa temática, eu acho que aqui tem ótimos autores, mas eu acho que é um universo, principalmente no cinema, que eles dominam muito. Né? Nossa, cara. Sabe Eles fazer. são- Aquele outro que era do Darim também, como é que chama aquele? O Relatos Selvagens, não? Relato O Selvagem. Relatos Selvagens, as historinhas? Isso, que era Mesmo a da noiva, o filho da noiva. Filho da noiva é Filho da noiva lindíssimo. é dele também, ó. Chinês, né? Um conto chinês que é maravilhoso. O conto chinês é lindo. Vocês tiveram que adaptar muita coisa de... Teve uma tradução, então nessa tradução já teve algumas adaptações. Então, por exemplo, tem uma questão com um personagem que ele é venezuelano, aqui. Lá, eu sou amiga do cara que fez o personagem do Elias lá na Argentina, por acaso. É um amigo meu, é uma coincidência. E aí o Fábio até me perguntou, falou assim, como é que vocês resolveram essa questão? Que lá, aqui ele é... Porra, Will. Desculpa, eu tinha que postar um vídeo do Embrulha. Ficou pra depois. Maravilhoso. Lá ele era paraguaio, porque os argentinos têm uma questão com os paraguaios, como nós teríamos com os venezuelanos, essa questão, entendeu? Então, pra gente aqui teve essa adaptação.
Tem algumas coisas do texto que são muito características deles e que a gente ou cortou ou tirou, porque os argentinos são extremamente politizados. Eles qualquer coisa... Eu morei lá há 3 meses para fazer uma série e é impressionante, é todo dia manifestação na rua. Por qualquer coisa e por qualquer razão e todo mundo muito ligado em política, todo mundo muito... Porque sim, e eles são muito cultos mesmo, né? Essa coisa do teatro, eles têm lá a avenida deles, né? A Corrientes, que é tipo cheia de espetáculo. Tem espetáculo o tempo todo, tem o roteiro do teatro alternativo, o roteiro do teatro... Eles vão muito ao teatro, eles fazem muito teatro, eles fazem muito teatro, eles fazem muito cinema, eles fazem muito roteiro. E eles ficavam espantados que a gente conhecia o cinema deles. Mas, por outro lado, eu não conhecia a música deles. E eles conhecem muito a nossa música. E não conhecem muito o nosso cinema. Então, a gente tinha bastante essa troca. Mas eles são extremamente politizados. Então, eles têm... E como eles leem muito, vão muito ao teatro, vão muito ao cinema, vão muito... Esse diálogo é muito mais fácil. Porque é mais fácil você acessar, né? Enfim. E aqui a gente tem... Claro, a gente tem uma parcela da sociedade que vai bastante ao teatro, mas a gente sabe que o Brasil é muito grande, gente, pelo amor de Deus. Então, a grande maioria acessa a TV, e é isso. E agora a internet, né? Você está sendo bem generosa, hein? Sou. Parcela, o teatro está naquele processo. A gente tá, não, Jesus, eu quis jogar para ver se o pessoal vai assistir a nossa peça. Pelo menos a nossa. Pelo menos a nossa, gente. Lá, a galera, os atores, tal, a galera sobrevive ali com o teatro, tipo, o movimento é forte nesse sentido. O sindicato é extremamente forte, por exemplo. Eles são sindicalizados num lugar muito forte. Na série que a gente estava fazendo, por exemplo, aqui no Brasil a gente ganha por diária que você vai gravar, não é? Lá você ganha por episódio que você aparece. Então você vai gravar uma diária, você vai fazer... Aqui no Brasil você grava a sua diária, uma cena em cada episódio de uma série, você vai gravar, sei lá, ganha um dia, mas você vai aparecer em 12 episódios. Lá você vai ganhar por 12 episódios, não interessa que você gravou um dia. Entendeu? Mas e se você é o protagonista e você grava, tipo, 60 Aí é outro diárias? negócio, que nem é com a gente aqui, é outra negociação. Tá. Mas aqui, tipo, você vai fazer uma participação. Você tá falando das participações. De participação. E tinha uma mulher do sindicato todo santo dia no set. Todo dia, pra gente assinar que horas chegou, que horas saiu, 5 horas corta a câmera, acabou. O que você foi fazer lá? Cara, eu fui fazer uma série que foi uma coprodução Brasil-Argentina, uma série que não rolou, que chama Vida de Estagiário, que teve a primeira temporada feita aqui no Brasil, a segunda e a terceira foi feita lá e foi uma coprodução. Foi feita lá porque era mais barato de produzir, mas era feita tudo em português e tal. Só que eu vivi essa coisa do dia a dia do set argentino, de ter, eles não decoram as coisas em casa. Tem uma apontadora, que é uma pessoa que fica dando ponto para você, porque decorar em casa é um trabalho fora do horário. Caramba! No México tem isso. Nossa, decorar em casa é um trabalho fora. No México tem isso. A gente tem alma argentina. Nossa, a gente tem então, então, a gente é mó profissional mesmo. A gente vai gravar um episódio. Mas tem gente que decora 1 segundo antes de entrar na cena. Não decora, né? Sim, estamos aqui com argentinos. Então, tem isso. No México tem isso também. Tipo, você decorar em casa é um trabalho fora do seu horário. E imagina a gente aqui fazendo até o selfie-tape, essas coisas, tudo que a gente está fazendo, nossa, né? Que é fora. Né? Enfim. Marcelo, fala um pouco, eu tô um pouco... Acho que eu tomei muito café. Tem A minha venlafaxina bateu antes. Tá devagarzinho. A gente toma o mesmo remédio. A minha bateu antes. Meu antidepressivo bateu antes, eu tô animada. Vai. Não, e vocês têm coisa pra caramba pra falar, porque o Barros falou da peça de vocês dois, mas eu sei que os dois estão com outros projetos paralelos. O Cello tá em cartaz. Vai. Não, mas a relação com o humor do texto, a gente lendo, né, a gente fez muita leitura de ele, muito trabalho de mesa, e a gente percebe que tem um aspecto de tradução, que aí às vezes a construção da frase não nos serve, porque não chega com a força que a informação precisa chegar para o espectador, ou para a gente, ou o jeito que você diz para o outro. Então a gente teve adaptações nesse sentido, para transformar num texto que coubesse mais na boca desses personagens, sem ao mesmo tempo abrasileirar, entende? Assim, tem um ou outro aspecto que
é do Brasil agora, que nem ela falou, lá uma questão era com o Paraguai, aqui a nossa questão é com a Venezuela, né? O problema do cara ser brasileiro, mas trabalhar na Venezuela, perto da Venezuela, e aí tem o preconceito disso e tal. Então tem algumas mudanças que são para aproximar um pouco mais o nosso público do que a gente quer contar, da potência do que a gente quer contar. O que a gente tem sentido, assim, é que é uma peça, eu acho tão bem escrita essa peça, mas tão bem escrita. Lógico, né, a gente acaba se encantando com o projeto, mas tão bem escrita e que ela é de humor, mas ela não tem um humor do brasileiro. Sabe, assim, uma peça que você escreve para ser engraçada e dar certo com o público. Então a gente, no estudo do projeto, da peça, a gente continua achando a peça engraçada, continua achando legal, mas já entendeu que ela é muito mais potente dramaturgicamente, os níveis que ela acaba apresentando para o espectador, do que uma risada gratuita, do que uma... Ele vai muito mais forte. Mas também acho que é uma característica deles, né? Deles. Sim. Tem uma sofisticação. É ruim, porque parece que a gente está falando mal do nosso, não é? Não é. É estilo. Não, é diferente. Tem uma sofisticação que às vezes é não preocupar que a risada vai surgir, vai surgir por outro motivo. Mas né? você falou uma coisa da Argentina, você falou, eles sabem falar muito bem dessa classe média e tal, mas se você parar para pensar, a Argentina, de uns 50, 60 anos para cá, ela é uma grande classe média falida. Eles foram, no início do século passado, a maior potência da América Latina. Então, eles têm esse berço cultural, mas economicamente eles estão muito... Ali, né? A gente ainda vem... A gente nunca foi a potência que eles foram. Então, eu acho que por mais que economicamente a gente hoje, há uns anos, ascendeu mais do que eles, mas culturalmente a gente está aqui ainda, né? Então... O nosso cinema também, né, ressurgiu agora, há pouco tempo, né? A gente lembra, você lembrar do ressurgimento do cinema significa que há pouco tempo, porque a gente é jovem, tá? E aparentemente o nosso cinema, eu costumo dizer, né, que você tem dois lugares para estar. Ou você vai para comédia super escrachada, ou você vai para o cult, né, tudo. E eles têm esse meio aqui, eles dominam esse meio, que é uma coisa que pode ser leve, pode não ser. Um Relatos Selvagens, eu acho um filme para absolutamente todos. Exatamente. Ele é um filme para todo mundo. E eles sabem fazer isso lindamente. Porque qualquer um que assistir esse filme, né, venha de onde vier, seja do estado que for do Brasil, você entende, você ri, você chora, você se identifica. Quem que nunca quis pegar uma menina que tá dando em cima do seu noivo e bater com a cabeça dela? Quem nunca brigou no trânsito e queria... Não pode, mas no trânsito, pegar no trânsito e ir lá explodir o Detran. Você não quer fazer? Lógico. É aquele filme que qualquer ator quer fazer. Não, a briga no trânsito, noiva. aquela briga no trânsito, briga que não no acaba trânsito, nunca. que não Você acaba. fala, agora o cara morreu. Daí o cara... É muito Daí bom o cara morreu. O cara não E é morre muito nunca. louco, porque é o terceiro episódio que a gente acaba falando de Relatos Não sei Selvagens. se a gente falou em episódio. Acho que a gente falou entre a gente. Porque um dia a gente Você quer ficou falar agora que a gente conversa fora daqui? Tá. como dirigir esse filme. Não, sério. Aquela cena do carro, eu fico pensando assim, eu não consigo imaginar o diretor. Tá, então, gente, vamos mudar aquele... Sabe aquela hora que tá Sim, todo é maravilhoso. penhasco, você fala, meu Deus, É muito pra onde bom. vai isso? O personagem da Erika Rivas, acho que todo mundo, todas as atrizes do mundo falariam, eu quero fazer essa O quê, a mulher. noiva? Que é a noiva. E eu gostaria de me gabar aqui, um minutinho, que enquanto na Argentina, eu assisti um espetáculo, Cenas de um Casamento, com Ricardo Darín e Erika Rivas. Nossa. Olha. Muito obrigada. Tá, agora você pode falar. Agora me diga uma coisa, Nove Rainhas também é da Argentina. E o Darín fazia também. Tem duas versões do Nove Eu Rainhas. não lembro se ele fazia. O Nove Rainhas, ele Mas é tem uma argentino. versão... É argentino. Uma versão que ele faz, e tem uma outra versão que é mais antiga, que eu acho que é americana. Daí eu já Mas o que o Darín faz, o Nove Rainhas, é fantástico também. ele faz pra você Faz, ver. tem o Nove Ele Rainhas. acho que não tem. Ele é meio que tipo. É meio o nosso Gugu Madeira, né? Tipo assim, não tem filme. Exato. Não tem filme nacional que o Augusto Madeira não tem. Exatamente. Seja, não tem filme Quando argentino. o Ricardo Darín não tá no elenco, fala, E não vingou vi- essa não Não rolou, vingou. não pegaram edital. É Se faculdade? o Gugu tá, é prêmio. É prêmio e eu amo ele. E tem uma história que, não sei se é verídica, que falaram assim, cara, você tem que ir
pra Hollywood e tal. Ele falou assim, Maravilhosa essa velho, não vou entrevista. pra lá não, cara. Não, é verídico. É verídico, ele dá essa É entrevista maravilhosa. Pra lá, dele. sei que eu tenho tudo que eu quero, não sei o que, não sei o que. Não, e lá eu vou fazer, lá eles vão me Que fazer papel um você deram? traficante Que papel te mexicano. deram? Mas Né? a Ele falou, Fernanda Montenegro, traficante quando foi mexicano. indicada ao Oscar, que também... Pra que eu vou fazer um traficante mexicano lá? Eu ganho bem aqui, as pessoas me abraçam nas ruas, as pessoas gostam de mim, as pessoas... Aí eu vou ser um estereótipo de como eles nos Exato. veem? Não precisa. A Fernanda genial. Montenegro teve esse discurso quando ela foi ao Oscar. Falaram, e aí, tá rolando a carreira lá? Ela falou, pra fazer sempre uma índia velha pra eles. Porque o latino, eles colocam todo mundo no mesmo... Sim, sim. E eu sempre brinco que eu tenho que mais é que ficar aqui no Brasil mesmo, porque eu não tenho cara de latina. Então, carreira internacional pra mim não existe. É Porque eu não verdade. tenho cara de latina. Quem vai falar brasileira? Mas onde brasileira? Essa cara de, né, qualquer Não, coisa. eu também já tive vários convites, eu falei, cara... Não, é por isso que eu não vou, Mal. É por isso que eu não vou. Não é falta de convite, O Barros é coisa tem convite da Alemanha, por isso O que ele tá com esse Barros, cabelo. por isso que ele tá com esse cabelo agora. Cabelo show aí. Ninguém acredita que ele é de Itanhaém. O Leonardo Cortes, né? Que chamou Leonardo Cortes. Leonardo Cortes. Leonardo Cortes. Chamou pra fazer. Mas Do conta, Pedro você tinha Piero contado do Granato. projeto de vocês, do outro que você estava fazendo, Faz filmando. Eu tô em cartaz com o E o Zé Quem É, que é para crianças, na verdade, que é um infanto senil, aí é para todas as idades. É maravilhoso. Vai de todos os... Que não é um público só para levar só a criança e ficar lá fora esperando. É para os pais assistirem, porque os filhos vão perguntar coisas para os pais e os pais vão perguntar coisas para os filhos, essa é a ideia. Que fala de um menino que chega numa cidade e a cidade começa a se mobilizar para cuidar dele, a partir da ideia do Casper Hauser, né? Aquele menino que foi abandonado numa praça e a cidade toda chega e fala quem que é, ninguém sabe quem é, de onde veio, quem que é esse moleque. Então nós temos que, como sociedade, ensiná-lo. E aí começa os problemas, que o menino não sabe nada, nem andar, nem falar, nem se movimentar, nem comer, não sabe absolutamente nada. E aí os personagens são o cidadão, o sujeito, a autoridade, o juiz e a professora. Meu Deus, E fala, vamos me Brecht ensinar. pra criança. E fala, vamos Incrível. vamos Brecht ensinar para esse baixinhos. moleque. Aí vem as questões, né? Porque o que é que você oferece para uma criança, vou chamar completamente limpa, pura, o que é que eu ensino? Eu, como cidadão, vou ensinar o... Então, na verdade, ele é um espelho, praticamente. E aí reflete o que esse cara quer. E o policial vai fazer não sei o quê. Caraca. E a professora vai fazer... E o que é que se transforma esse cara? Né? Porque você vai incluí-lo numa sociedade igual a essa, que ele vive disso, então é muito... Aí vai por aí a temática. Aí tem um quiprocó no meio do caminho, que eu não posso falar, que é uma reviravolta, que aí todo mundo fala, então tudo que eu fiz não serviu. Todo o meu trabalho como sociedade, como homem de bem, como nananã, não serviu para você. Entendeu? Aí tem uma transição. Sim. Mas é exatamente isso. O que é que você faz para desenvolver a sua identidade, né? Lógico, a minha identidade depende da nossa relação e vice-versa. Tudo vai, né? Assim a gente sabe disso. Mas num espetáculo que é apresentado para criança, como é que eu começo a elaborar o pensamento identitário desta criança que não sabe nem quem ela é? Nem quem ela é em todos os níveis, assim. Eu sou humano, sou animal, eu sou homem, sou mulher, sou o quê? E aí a sociedade vai dizendo quem ela é. Isso para os pais, meu Deus do céu. Onde é que está em cartaz? Aqui Só na escola, no Cacilda Becker. Cacilda Becker. Mais uma semana aqui no Cacilda Mas deixa Becker. eu entender, o texto é seu, direção... Texto e direção meus. E aí o elenco é o Teatro de Perto, que é uma galera que a gente já fez o Mequetrefe Sorrateiro. Aí a Carol faz, a minha mulher faz, o Zé faz o personagem. Você não falou o nome do espetáculo. E o Zé, quem é? Chama.
Agora eu só faço peça assim no contrato. O que faremos com o Walter? Tipo, E o Zé, quem é? Só interrogativa. Só interrogação. Só questionamento. Só Minha busca questionamento, aumentou, era então eu tô questionando um ator mais. de questões. Claro, mas ia é falar tipo isso. profundérrimo. Cara, eu vou embora, eu não tenho mais o que falar que obrigada, a gente me mata, eu vou me Eu falo retirar. no teatro, achei azeitezinho. que Maria, tava no nosso arrasando. teatro aqui, os dramaturgos são muito rasos. De repente vem vem cello. não tenho o que falar, gente. Nossa. obrigada. O que faremos Não, com o cara, Zé? mas que legal. Não, o que faremos com o Walter E o Zé quem é? E o Zé quem é? Mas o nome, o que faremos com o Walter, eu tinha falado, mano, a gente adora o nome. Sabe como que ia chamar o Embrulha pra Viagem? Como é que era? Era Valdir Lanches. Valdir Lanches. É bom que eles falam agora que adoram, porque quando eu sugeri isso foi tipo, você tem Eu quantos amei. anos? Cara, Valdir Lanche seria... Se eu estivesse nesse grupo, ia tá ganho. E era Você sabe quem que estragou tudo? Fábio Herford. Fábio Herford. Fábio Herford era o quinto Beatle. Era o outro sócio. Ele era o sócio. E ele percebeu a roubada que era e foi embora, logo no início. Mas ele ficou pra impedir Ele o ficou nome pra Valdir falar, Lanches. que ele falava assim, você quer Até ter uma ali ele bandinha de conseguiu. ginásio? Nossa, o Fabinho... Vocês conhecem o Fabinho? Fabinho foi meu Não professor. tem esse nome, não. Não, e daí a gente falou, então Ele vamos falou mudar. o nome, eu caí no chão. Aí não tem cabimento. A gente chegou com o nome pra agradá-lo. Herford e Associados. Herford associado, né? Que tal o Herford de E associado? agora que ele saiu, eu lamento muito que não se chama Herford e Associados, que ia ser maravilhoso. Ia ser melhor ainda. Quem é o Herford? Não, ele Herford? saiu. Daí Não, ele ele ficou saiu. bravo. Era verdade, Beatle ele mesmo, saiu. né? Ele é uma coisa meio Eu amo. meio advogado, né? Herford Herford Eu amo associado. tudo isso, gente. Eu sou desse humor do... Mas era tão maravilhoso. Não, inclusive, Olívias, me conta. As Olívias, nossa, Vocês estão trabalhando juntas? Cara, a gente tá num processo litigioso. Mentira. Até fala pra quem não conhece. Não, é muito bom, porque a gente acha que a gente é jovem, né? A gente acha que a gente é jovem. Pelo amor de Deus, gente. Eu tô na outra não, fase Você já. tá em outra fase já? Tô. Não, é porque eu namoro um jovem e eu não tenho acho, espírito. não- Eu sou igual. Eu vou em bloco, você tá, a menina é uma moça. É uma criança. É uma criança. Você é preso. Você É preso. Semana que vem. Perguntei a idade. Quando eu conheci, perguntei a idade, só pra te livrar dessa. Não, e aí tem essa coisa, né? É muito bom, porque meu namorado é 12 anos mais novo que eu e teve um dia de... Então ele tá com 14. Mais ou menos. Não, vai fazer 15 logo. Não, ele nasceu em 1990. Ah, minha esposa também. Em 90, os amigos dele me perguntando se eu lembrava do Plano Collor. Escorreu uma lágrima aqui, ó, que foi levando aquela... Caso sério, foi né? levando a tinta aqui, ó, verde e amarela. E eu falando, meu Deus do céu, como assim se eu lembro do Plano Collor? Eu tinha 13 anos, 15 anos do Plano Collor. Claro que eu lembro, meu pai teve toda uma história. E eu falo, meu Deus do céu, eles são fãs de Blink-182, que eu nem sei quem é, sabe assim? Eu falo, meu Deus, falar Information Society, quem? São gerações, né? Então, e as Olívias, elas surgiram, um grupo de teatro, de humor, que depois a gente foi fazer outras coisas, né? Fizemos TV, fizemos internet. Isso aqui que vocês fazem, a gente chegou, era tudo mato, amor. Sim, Era mato, não tinha nada. exatamente. Era mal feito, inclusive, porque era feito do jeito que dava. Nossa, gente, quando eu penso, a gente que cozinhava, a gente que fazia, não tinha microfone, imagina, nada disso, tá? A gente se conheceu na EAD, na Escola de Arte Dramática. Eu e Sheila, a gente já se conhecia de antes. Inclusive, só pontuando, eu e ela já demos aula juntos num projeto de Guarulhos. Vamos falar disso? Depois, Tá. continua aí. Depois não sabe porque a gente começa falando, ator no Brasil, a formação dele é péssima. Não, a gente já deu junto aula. no projeto 2 anos. 2 anos, demoramos olha. 6 meses para receber. Foi toda uma coisa. Eu pagava pedágio para ir dar aula. A gente tava, é tudo periferia de Guarulhos, a gente dava. E foi bom, mas não foi. Teve todo um... Mas continua as Olívias. Tá, as Olívias. A gente se conheceu ali na EAD e em 2004 a gente falou, por que a gente não faz tal, nananana. Um grupo, porque a gente era as engraçadas, cada uma da sua turma, a gente se conhecia, por acaso éramos altas, magras e tal, e já tínhamos sofrido algum bullying, essa palavra é horrorosa, tinha, né, feito um bullying porque a gente era magrela, tal, na vida. Hoje em dia é ridículo falar isso, né? Eu tenho vergonha de dizer isso, mas é verdade que foi por aí que sempre me chamavam de Olivia Palito, sempre me chamavam de Pantera Cor-de-Rosa, sempre me chamavam de... Porque eu fui magrela numa época que não era legal ser magrela.
E aí a gente resolveu fazer um grupo ali, se encontrar e tal, conversar. Demorou um ano pra gente conseguir fazer alguma coisa efetivamente, porque a gente gostava mais de se encontrar e conversar do que realmente de produzir qualquer coisa. Por isso que a gente produz, que a gente se detesta. Então a gente tem que... E a gente realmente, até hoje, somos muito amigas. A Cris Werson, que era uma das Olívias, saiu do grupo há um tempo já. Mas isso sempre foi uma coisa tranquila entre nós. A gente sempre disse, gente, quando não tiver legal, porque já é tão duro fazer. É difícil, a gente não ficou rica, a gente não ficou famosa, a gente não ficou nada. Se for ruim de fazer, teatro já é complicado. Você vai fazer isso de má vontade, sofrendo, não vai. Só fala que não tá legal e sai. E foi muito nessas que a Cris saiu. E a gente segue melhores amigas, todas nós. E a gente começou a fazer sketches de humor. Na época, muito influenciados pela Terça Insana, pela Grace Chanucas e pela Terça Insana, que estava bombando. A gente falava, a gente não fazia personagens, mas a gente fazia essas personas, que eram as Olívias, e que estariam em situações, né? E a gente começou no teatro, com um espetáculo chamado As Olívias Palitam, que tinha um momento, inclusive, de improviso, de conversa com o público e tal. E ficamos em cartaz com isso um tempo, dali a pouco a gente começou a fazer, a gente sentiu falta de ter, de ter outras maneiras de dialogar e de ter homens com a gente, engraçado, né? Que a gente falou, putz, a gente queria falar, contracenar e ter um cara e tal. Daí isso foi pra internet. Foi quando o grupo acabou, porque o homem atrapalhou? Nada, pior que ele tinha um homem dirigindo. Tinha um homem de... Inclusive, essa é uma questão muito... É muito doido, né? Vocês colocarem um cara pra dirigir. Não, e sempre foi. E posso falar? Vou até tomar um tempinho, mais um tempo. Tô falando pra você. Travessa, porque eu falo muito. Falo demais, tá? Pode cortar. É uma coisa que a gente tá... Nós estamos fazendo um projeto novo. A gente pegou um Zé Renato. A gente tá no processo de escrever uma peça nova com a Michele Ferreira, que é uma super dramaturga e diretora, e nossa amiga de EAD e tal. E a gente está revendo a nossa história bastante também. Quando a gente se formou esse grupo, essa ideia de feminismo, ela era uma ideia muito... a gente não tinha essa ideia, mesmo. Sim. A gente não era ingênua, mas para mim, particularmente, o movimento feminista, o movimento das mulheres, era um movimento que começou ali nos anos, sei lá, 30, 40... e que foi, né, conquistando espaço, sufrágio, estudo e trabalho e tal, nananana. E agora, nos anos 2000 e tanto, a Marta era prefeita, sabe assim? Tipo, a gente tinha ministras, a gente tinha representatividade, já estava nessa ideia de um feminismo classe média, que ele, né, no Brasil ele sempre foi, né, no começo, no início. Então, pra gente, estava aí, era um movimento importante, mas não tinha essa ideia. A gente não tinha ideia mesmo de que formar um grupo de humor só com atrizes mulheres era alguma coisa importante. Sim. A gente não tinha essa ideia. Então, pra gente, a gente fazia cenas que a gente achava engraçada e absurdas. Hoje, revendo, a gente não faria metade do que a gente fez. Porque elas eram cenas machistas. Só que a gente não tinha essa consciência. Claro. É super normal. Por quê? A sociedade não tinha. Não. E a gente releu uma crítica que a gente teve na época de uma jornalista super inteligente que destruiu a gente. Falou que nem Caceta e Planeta faria aquilo. E na época a gente falou, que louca, hoje eu dou toda a razão para ela. Porque realmente era. Mas por quê? Que na nossa cabeça, no mundo ali, na EAD, no teatro, essa coisa de... Atrizes e atores estavam ali no mesmo peso. A gente não tem esse machismo numa divisão de personagem no teatro, né? A gente não tem essa consciência de que Shakespeare era machista, de que a Grécia era todo mundo ali, todo mundo junto. A gente estava todo mundo tentando sobreviver na hora em Guarulhos. Claro. Então era todo mundo muito junto. E a nossa luta política era mais pela universidade, pelo teatro acessível, porque como é que esse grupo vai sobreviver, se a prefeitura vai ter, o fomento surgiu naquela hora. Então a gente tinha mais esse envolvimento político do que o feminismo em si. E a gente não tinha consciência de que hoje a gente tem consciência de que dificilmente a gente pode ser indivíduo, as mulheres, enquanto peças, né, políticas. A gente representa um grupo. Se vocês fizerem uma cena de homens que não entendem porra nenhuma de futebol, vocês são só uns homens burros. A gente não pode fazer uma cena de mulheres que não entendem de futebol.
Porque a gente está representando. Estão reforçando o A gente está estereótipo. reforçando um estereótipo. E a gente fazia. E eu adoro futebol, conheço futebol, sou palmeirense, conheço tal, não sei o que. Aconteceu, família, coisa de pai. Meu pai sempre me empoderou, eu sempre fui independente, eu sempre dirigi com 12 anos de idade. Então, pra mim, meu pai em casa dividia tarefas do lar, então eu não vim de um lar... É muito bom que você confessa um crime, né? Dirigia com Dirigiu 12 anos de idade, tranquilo, sabe? tranquilo. Meu pai Passava era... droga no bairro. É, eu sempre fui eu vendia um negócio ali pro meu independente. pai. Não, era tranquilo. Os meninos dirigiam com... Porque os pais ensinavam os moleques com 15. desculpa. Sou. Então é isso. Isso era uma É, pessoa lá podia. empoderada no bairro. Eu A sabia Mari que dirigir. dirige, não era só os meninos. Eu aprendi, mas assim, dirigir era com... Eu ia de carro. Mobilete. Eu ganhei uma mobilete com 15, mano. Olha que playboy que você é. Isso era muito fica playboy, lá, né? ai, lá no anos. interior. Não, os meus interior. vizinhos tinham mobilete, eu não tinha. Eu andava com eles. Porque Eu tinha mas um não- pipa. Meu pai fazia pipa pra gente. Então, na Aí, minha ó, casa, já não tinha uma essa- liberdade. Essa, Menina podia soltar pipa, certo? você vê. Então, rolimã, meu pai só tinha me filha e mulher, então a gente fazia as coisas que todos os meninos faziam. Então, pra mim, não tinha muito essa... Meu pai passava roupa em casa, minha mãe trabalhava, então pra mim não tinha essa história. E aí, hoje eu entendo que a gente representava. Então, mesmo fazendo uma cena que a gente achava hilário, que a gente conseguiu encaixar o hino da Ponte Preta na música Poeira, que na época a Ivete tinha acabado de lançar, e dava certinho, e a gente fez elas indo pro estádio cantar Poeira ao invés de cantar Ponte Preta, e elas confundiram, porque era um Ponte Preta e Corinthians, era tudo preto e branco, elas confundiram a torcida e foram... A gente achava engraçado, e na real a gente estava reforçando o estereótipo. A gente achava engraçado uma cena que a gente fez, porque entre nós a gente confundiu. Era uma semana com, sei lá, 3 feriados, a gente não estava entendendo que feriado era o quê. Falava, puta, mas por que Tiradentes é feriado e Descobrimento do Brasil não é? A gente fez uma discussão, criamos uma cena num salão, porque eu tinha visto uma discussão absurda num salão. Eu estava fazendo a unha, a mulher discutindo uma coisa, é porque as placas tectônicas vão se juntar e Santo André vai virar mar. Eu ouvi uma mulher falar isso. Cheguei, contei pra elas, a gente se cagou de rir. Gente, E a gente maravilha. confundiu. Você vê? E a vai gente saber, não sei, confundiu. não E a gente Santo André vai virar mar. Eu ouvi essa frase. Eu cheguei, a gente se cagou de rir. E a gente confundiu a coisa dos feriados. A gente falou, porra, vamos fazer uma cena que elas estão no salão e falando esses absurdos? Vamos. Pra quê? É uma cena de mulheres burras confundindo a história do Brasil, nananã, porque a gente não pode fazer o indivíduo. E a gente não tinha essa Porque consciência. como vocês eram só mulheres, Exato. tudo ia pra esse... Exatamente. E os grupos de homens de humor que tinham já faziam isso. Então não era do nosso direito fazer. Quer dizer, era, mas não era, entendeu? A gente não entendia que não era. Porque a gente, politicamente hoje, a gente sabe o nosso lugar, a gente sabe a importância, a gente sabe que se a gente está no palco do SESI, como a gente estava fazendo um espetáculo, a gente pra mim, a gente tem que. A gente teve essa formação, né, de que a gente é nossa, né, Nina Simone falando, se eu não sou um espelho da sociedade, o que eu estou fazendo como artista? E tem gente que não tem essa obrigação, que não se sente obrigada, e tá tudo bem, mas a gente se sente. Então hoje a gente mudou totalmente a nossa ideia. Temos um homem, o Vitor, que era o diretor, virou ator, isso pra gente é zero um problema. Era o Vitor que dirigia? Era o Vitor que dirigia, e agora a gente, ultimamente tem sido a Michelle, a gente cata diretores por aí, já foi o Hugo Bossolo, a gente já chamou, mas o nosso discurso é outro. A gente não quer ser panfletária, porque isso também, né, isso foge. É uma linha bem tênue. A gente quer fazer o humor, mas se colocando dessa maneira. Então, estamos buscando isso agora, né? Mas já temos uma linha, por exemplo, é o segundo edital que a gente pegou um PROAC Lab, agora a gente está pegando o Zé Renato, que a contrapartida é uma oficina de humor só para mulheres. Não, isso é demais. Hein? Por quê? Porque é um espaço de descoberta, é um espaço de pesquisa ainda. A mulher, quando está começando essa coisa do humor, a gente ainda está, tipo, o que a gente faz? A gente vai, se expõe, se coloca de gostosa, se coloca de burra, qual que é a nossa... E a figura masculina, por mais legal que ela seja, por mais desconstruída, por mais feminista, por mais gente boa, afeminado que o cara seja, ele é um cara. E ele afeta. A presença de um cara afeta de alguma maneira. Inibe, né? De alguma maneira. Seja porque eu te acho melhor, ou que eu te acho pior, ou que eu te acho legal, ou que eu te acho... Será que ele tá me... Tem sempre uma afetação.
E é louco quando você tira essa presença, que é uma liberdade, é uma tranquilidade, é um diálogo, que é outra coisa. Essa última oficina que a gente deu, por exemplo, a gente estava lá conversando com as meninas, a gente criou... Não é essa que ele deu junto? Não, isso foi outra década. Foi uma oficina só de mulheres com outra... A gente fez um grupo super heterogêneo. A gente está conversando ali no começo da oficina, abre a porta e entra uma menina com um carrinho de bebê. Ninguém precisou falar nada. Ela não precisou se explicar. Não precisou, ela não precisou se explicar. Porque a gente sabia que essa menina a gente pegou o bebê, jogou. Não. Ninguém precisou falar nada. Pô, bebê. Porra, beira, caralho. Ela já pegou o carro. Vai por aqui, exato. A gente tinha entendido tudo. Sim. Que ela não tinha com quem deixar, que ela queria muito estar ali, que ela queria... Ela foi explicar, eu até fiz uma piada. Falei, você não trouxe um bebê pra mim? Porque como eu não tenho, eu acho legal pegar o dos outros depois. Cara, ela fez absolutamente tudo. Esse bebê não chorou um segundo, ficou comigo, ficou com a outra. Ela me levou no meio do exercício, ela deu de mamar. No meio do exercício, ela passou pra outra, a outra levou e ficou... Era uma menina? Era um menino. Era o único homem permitido, Theo. Porque tô até com saudade. Devia ter dado problema. Zé, amor, este bebê tava ali e teve um... Era isso, a gente foi criado foi 5 horas que ele ficou ali. E ela depois falou, cara, eu tive mais ajuda hoje do que nos 5 meses que eu consegui ir no banho sozinha. Todas vocês maternaram. A gente maternou uma criança, porque é nossa função. Agora vai chegar numa firma com o bebê assim, abrir e falar. Aí a galera não precisa falar nada também, né? Ou então tira o peito para dar leite. Porque então é isso. Na fábrica, na empresa. É isso. No shopping. Você tira o peito para dar... Ali, não tem... É isso, entendeu? Tipo, tem um lugar que é inacessível, assim como para nós é inacessível, você pode ser o antirracista que você for. Não dá pra gente saber o que é viver como um preto na sociedade brasileira. Mas você citou dois exemplos aí muito claros, que é a falta de consciência que a gente tinha. Se você, mulher, não tinha consciência de várias coisas, imagina. E você falou, eu lembro que antes, 10 anos, eu tava em cena e eu ouvi um choro de bebê na plateia, eu ficava, como é que a pessoa me traz um bebê? Atrapalha o espetáculo. Hoje, eu olho e falo, cara... Às vezes essa mulher é uma mãe solo, ela não tem ninguém pra ficar com o filho dela, e ela fala, cara, como eu quero ver esse espetáculo. Eu quero assistir espetáculo. E aí eu me solidarizo. Eu abro isso, mas era um olhar muito reto só pro meu umbigo, né? Está atrapalhando a gente em cena. Mas até eu, como mulher, falava, porra, mas não tinha com quem... Mas precisava vir, você teve um filho, você não vai vir... Não, agora, capaz de descer do palco e pegar as crianças... Mas é uma revolução, né? Eu não sei precisar quantos anos a gente está falando... 10 anos, talvez um pouco mais. Essa década passada, né? Cara, é uma porrada que a gente está recebendo de informação e de reinvenção. E é muito engraçado o que você falou, porque a gente sofre. Entre a gente tem um sofrimento, porque a gente está fazendo humor, a gente cutuca vários lugares. Mas a gente também. Mas olha que engraçado. 3 olivas, 3 homens. Mas olha que detalhe, Barros. Porque assim, a gente, clássico, né? Homem branco, cis, papapã, hétero, mas... Pera, você é hétero? Não. Olha a minha camiseta. Não tô enganado. Mas tem um lado de vocês que tem um plus. Porque assim, a gente errar é péssimo. Mas você, na condição de mulher, errar é pior. É pior. Eu não tinha me dado conta disso. Porque a gente se sente realmente, do roteiro, tudo... E, cara, e aí? Mas todo cuidado. Mudou muito, eu tô falando assim, tem cenas que a gente fez que a gente assiste agora e fala assim, mano... Sim. Graças a Deus. Mas então, aí tá nesse Mas lugar porque a gente evolui, mudança. Graças a Deus. Porque tem gente que não. Porque tem gente que fica e fala, qual é o problema de eu falar isso? Porra, só piada. Isso é uma piada. Que é outra coisa que eu quero morrer. Se é só uma piada, é um negócio que eu não aceito. Eu não aceito. Então, mas o que eu acho que é do cacete, especialmente no trabalho de vocês, é porque vocês... lidam com uma velocidade, vocês elaboram com uma velocidade de produção para fazer tudo o que vocês fazem, e é isso que você acabou de falar, nossa, aquele lá não devia ter sido feito, já passou, já datou, então já não podemos mais falar aquilo. Mas faz quanto tempo?
Entende? Acabou de ser feito há poucos meses. A gente tem tudo. dois Então, vídeos. e vocês já se filtram de novo e já foi. Então, a impressão que eu tenho é que um período que vocês e alguns outros grupos que têm a mesma linha de trabalho e tudo, ou vocês, que é preciso ter muito rigor, muita disciplina na hora de escrever, vários olhos para checar e ver se não é. Se falar de preconceito daquela forma não é preconceito, né? Porque eu acho que passa por isso. Nossa. Né? Sim. Mas eu preciso falar disso, então como é que eu falo disso para que não seja ofensivo, mas que seja importante tocar nesse assunto? Então, Que não fique panfletário. Que não fique panfletário, fique reflexivo. Que fica engraçado. Exato. Então, olha, então eu acho do caralho, é um trabalho que junta todas as outras coisas que eram fragmentadas antes. Do tipo, vou escrever uma peça de teatro. Pode ser comédia. Vou chamar amigos, vou entrar num projeto e tal. Vou fazer. Agora tem uma coisa de velocidade, por conta da internet, tudo que vocês são obrigados a fazer, tudo isso que durava 3 anos para produzir 2 peças, com elenco, com isso, com um texto, que você tem que fazer todo dia. Todo dia. E sem perder qualidade. Porque o que vai é do caralho. Quem vê fala, puta que pariu. Os personagens são super claros, definidos. E chegam na gente com muita potência. E a gente se identifica com cada um. Aí você vê, eu quero assistir aquele, quero assistir aquele, quero... E a gente começa a se apaixonar. Mas é numa velocidade que eu não consigo imaginar como vocês conseguem produzir isso. E ao mesmo tempo, tem uma coisa que é sem responsabilidade, mas a gente também aliviou um pouco. A gente é muito preocupado, porque a gente vive uma outra época, mas também, entendo o que eu vou falar, se permitir errar. Sim. Não é se permitir assim, foda-se, é uma piadinha. Não. Mas entender também, parar de se punir tanto, porque assim, tá tudo em transformação. Sim. E às vezes a gente não consegue ter o filtro real de que a gente escapou. Cara, tudo bem, a gente errou aqui, vamos ficar atento Vamos ali. acertar ali. É isso. Tá dando a cara a tapa todo dia. A peça em um ano... É uma cilada, né? A peça em um ano você errou, você fala, nossa, você acaba com o projeto porque você errou, estudou mais tanto tempo e tal. Aqui não dá tempo para sofrer com esse erro. Tem que tirar, mudar, sabe? Falar dele de novo, não sei, mas é rápido, porque essa velocidade exige muito um estado de presença. Eu imagino, não sei se vocês... Nossa, mas eu imagino que vocês ficam 24 horas. né? É um trabalho, assim, incansável. Assim, a gente tem... Hoje a gente... são 2 cenas por semana. Antes eram 3. Então você é responsável por um roteiro por semana. Então, na verdade, você fica 24 horas catando ideia. Você está aqui catando ideia, fazendo roteiro. Daí chega uma hora que você fala, não, tem que escrever 4 roteiros. É incansável. E erra. E faz cena ruim, e faz cena que não funciona. Mas a gente... Isso é muito legal. Às E é vezes legal. Você fala assim, velho, puta, eu fiquei A gente ficou muito menos rigoroso. A gente no começo do canal, para provar uma cena, nossa, era uma sabatina e a gente corria e voltava. Hoje a gente volta para umas cenas que foram reprovadas e fala, vou dar um tapinha. E vai essa. Eu engano os caras Por causa da velocidade. Eu mudo o título. Mas tinha que ter a responsabilidade. Mas às vezes vai passar uma coisa. Eu mudo O título. Mas quem que vai falar? Porra, cena Ele reprovou boa. 2 vezes. Ele me elogiou com uma que ele reprovou 2 vezes. Eu mudei o título. Mas falei, é que ele elogiou porque não tinha muito erro de português. Não, mas Não, isso porque é aí importante. ganha, como é que fala, uma margem, vamos dizer assim. Até aqui vai, até aqui não vai, entendeu? E esse até aqui vai, até aqui não vai, não prejudica. Não, e tem personagem, tem cenas que a gente escreve, que eu vejo um monte de comentário assim, gente, vamos pensar que é verdade. Cara, mas é isso, eu não posso controlar o mundo. Não, eu faço uma exatamente. ironia, mas pesada, não dá pra controlar o mundo. Dá Mas pra é ter uma explicação no maravilhoso. final. Não, e tem... Mas se vocês têm essa consciência, porque é isso, dá trabalho. Acho que dá trabalho, tem que dar trabalho, senão, né, dá trabalho. Tirar o humor de coisas que não são corriqueiras, que não são rasteiras, não fazer o humor do tio do churrasco, dá trabalho. Você tem que ser inteligente, você tem que escrever, você tem que produzir, você tem que fazer. Se você quer ser humorista do tio do pavê,
Tá bom. Só que você vai sofrer as consequências de ser o tio do pavê. Ou não, E não né, pode Mari? jogar Vou e te não- falar, às vezes nem sofre, porque ele tem o público dele É, também. Mas não pode reclamar, é isso que me Sim, irrita. concordo. De falar assim, mas era só uma piada, mas aí o pessoal tá... Sim, mas você tá fazendo... A história do limite do humor. Ah, qual o limite do humor? Não, quero morrer com essa pergunta. Mas assim, se alguém colocou um limite ali, que seja da lei, sei lá, da ofensa, do coisa, você arca com a consequência e beleza. E no nosso caso, vamos para a próxima. Se você cometeu um crime, você responde o crime e vai embora. E tem vários fatores. Então, falar uma coisa. Engraçado que você falou essa história das datas. A gente vai gravar uma cena semana que vem que eu escrevi para Páscoa uma dificuldade que eu tenho de entender as datas. Então, sou eu e minha namorada, ou minha mulher, e você vai perceber que eu não sei nada. Quando morreu Jesus, o que é Páscoa, o que é Quaresma. E eu nunca tinha me ligado, e é verdade, sou eu porque era uma coisa que já passou na minha cabeça. Cara, eu vou transformar isso numa cena. Mas eu nunca parei para pensar que se fosse invertido e eu colocasse na boca dela, ela seria uma burra. Mas também depende. Eu acho que depende da narrativa. Do jeito que você colocou, beleza, mas eu acho que existem, talvez hoje, se vocês pegassem algumas esquetes e fizessem assim... Não, mas espera, se a gente, por exemplo, vou pegar o exemplo do futebol. Você pode pegar uma pessoa que você deixa claro que ela é mega bem sucedida em outra coisa e ela banaliza o futebol. Não, é quando você tem o personagem, Isso. quando você faz um filme, por exemplo, de uma mulher violenta, é um personagem de uma mulher violenta. No caso das Olívias, nós éramos personas. E a gente e era a primeira, né, o grupo de mulheres e tal, não sei o quê. Então, aquilo dava uma generalidade, não sei nem se essa palavra existe, para a história. A figura da mulher. A figura da mulher. Você tem razão. E não um personagem. Então, se eu ainda acho complicado que você tenha numa novela, por exemplo, uma personagem que finja uma violência doméstica. Isso eu acho agora complicado. Concordo. Existe. Ah, entendi. Entendeu? Uma mulher fakeando violência doméstica. Existe uma personagem que pode fazer isso? Claro. Você pode escrever uma personagem que pode fazer isso? Claro. Mas eu acho que agora, no momento que a gente está vivendo, de tentar provar tantas violências que as mulheres sofrem, blá, 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 acho complicado. Entendo total. Entendeu? Não, porque então, você assim, defende a razão do outro lado. Exato, porque você dá munição para alguém que já tem muita munição. Então eu acho complicado você personalizar. Concordo plenamente. E aí Como você que colocar o LGBT numa novela pra ele ser o grande vilão da novela. Exato, que agora ele é violento também. Aí você fala, putz, ele bate em alguém. O LGBT é um cara que bate em alguém. Você viu? Então você apanha E é na claro rua que porque... tem. Mas é claro que tem. Mas não o que é que você vai isso que você quer mostrar? passar. A gente tá no estágio 1 da Exato. comunicação. Então, assim, e é muito duro isso, porque você limita mesmo. Porra, não posso fazer a personagem aqui. Acabei de assistir uma série muito interessante, não vou nem falar porque é o plot twist da série, que no final é isso. A mulher, ela é essa... Eu falo, ai, meu pai, tão interessante essa personagem, mas eu olho e falo, putz, será Mas que foi legal? Gente, olha o nível que a gente chegou. Olha- A Mari não pode falar o nome da série, por causa que o nome da série é um spoiler. Exato. Eu já quero saber qual que é, você vai ter que me contar depois. Eu vou O contar nome depois. da série, Não, spoiler? se eu contar a série, se eu contar qual série achei é... que você não podia contar Não, o nome. se eu contar qual série o plot twist da série é exatamente esse. Então eu vou entendi. Eu cagar tô numa tudo, fase que eu entendeu? odeio o trailer. O trailer tá contando todas as histórias. tá contando Ah, tudo. gente. Não, gente... Mas enfim, então assim, a gente tem... Acho que talvez se você fizesse essa personagem, a esposa, a Maria de Fátima, ser essa pessoa que não sabe, não entender, talvez ok. Mas não na entende sua as boca é datas. mais interessante. Você tem razão. Eu prefiro, porque... Eu que não tenho que preferir nada, mas você livra a figura feminina disso. Eu falo pra eles que eu sou louco pra... Se eu pudesse pular no tempo, eu queria pular 30 anos. Porque eu acho que é o tempo que vai ter pra processar tudo isso. E sabe, da gente acalmar um Eu também pouco. acho. O Laranja queria chegar com tudo já no esquema. Eu queria chegar Mas com tudo pronto, eu também. Mas todo mundo, Todo né? mundo. Eu queria o manual. É. Quando as Você pessoas vai poder pedem o ficar manual, mais- cara, a gente Não, tá escrevendo sim. junto o manual, bicho, eu não sei. Eu fico pensando, eu quero ver uma trans fazendo o papel de dona de uma papelaria. Eu também. Não ter que abordar a temática trans, porque ela...
Exatamente. E isso precisa de um tempo. Exatamente. Uma mulher trans fazendo um papel de uma cis e uma cis fazendo um papel de uma trans e tá tudo certo. Porque a nossa profissão é essa. É fazer outra pessoa. Mas ainda não estamos. Mas não porque a gente tá interprete vivendo mal, esse momento mas- mesmo, né? Porque você não pode fazer determinada, né? O Will não pode fazer um trans, porque senão vai também, mas ele também é ator, ele quer viver outros personagens. Sim. Mas eu acho que é tudo uma questão de É o momento, cara. Daqui a pouco Tem vai que ser dar um tempo. tem vários planos, né? exato. Não. As revoluções só acontecem quando elas vão ali em cima Exato. pra serem E ouvidas. aí volta. E aí depois você tem que voltar. E aí Depois volta. você faz assim, é óbvio. E olhe lá, se é que dá pra voltar. Não, tá e tem todos também, as minorias estão com a faca no dente, né? E com razão. Com razão. Com toda Direito razão. total, Com com razão. direito à fala. Se eu fosse, eu me conhecendo, neurótico, Nossa, Eu ia tá você aqui, com ó. todos os seus privilégios já é insuportável. então tá tudo certo. Mas é que tem eu quero que chegue esse lugar do, Sim. né? Eu Espero também que chegue, adoraria, inclusive. eu também, Tem horas que é. a sociedade me dá um temor de não vai chegar nunca. Mas quem sabe? A gente vai voltar com o Misery agora. Depois da temporada do Walter, nós vamos voltar com o Misery. Não sei se alguém viu aqui Eu não vi ainda, mas eu peça. sou louca, não. Filme. Mas o Misery, ele é um filme, é um livro do Stephen King que virou um filme muito conhecido na década de 1990, quando a Kathy Bates ganhou Oscar. Então, Já vi esse filme? Já. Era ela Louca e o Obsessão? James Caan, Louca Obsessão. Louca Obsessão, lembra? Né? Louca Obsessão. Eu amo esse filme. Então, assim, ali tinha um olhar muito claro sobre a personagem feminina, que era a Kathy Bates, então fora dos padrões da beleza da mulher americana naquele período, que era uma enfermeira que recebia um homem acidentado, né? Isso não é spoiler, isso qualquer lugar está ali, né? Essa informação. E ela cuida desse cara que é o autor que ela mais admira. Só que no próprio filme ela já é tratada, é muito evidente que ela está ali por ser a malvada. Só que na nossa versão, né, 30 anos depois, que é um texto que foi para Broadway e tal, e fizeram lá e tudo, a história tem que ser a mesma, é a mesma, tem vários aspectos contratuais, inclusive com o Stephen King, que você tem que ter uma cena que não pode tirar e tal. Só que é preciso ler de outro jeito algumas coisas. Não dá mais só para ela ser aquela mulher que vai a qualquer momento. Não é uma mulher que se transforma na relação com esse cara que ela tem que ficar cuidando e a peça vai virando de ponta cabeça a cabeça dos dois personagens, não só a dela. E ele vira porque você botar um homem que não anda, quebrado, na cama, sendo cuidado por uma mulher e ela pode, daqui a pouco, a qualquer momento, matá-lo, fica quase pueril, assim, quase óbvio, no sentido de, nossa, olha aí, tá vendo? Mas em 1990, ok. Entendeu? Olha, a mulher, porque no livro, inclusive, ela mata pacientes lá, então ela já vem com essa carga. Na peça não tem isso. Então, um trabalho que o Lenati teve muito legal foi de transformar, ou de pelo menos olhar por outro ponto de vista, de que esse cara é tão culpado quanto ela, por estar, pela relação se desenvolver do jeito que se desenvolve durante a peça. Né? Então ele não é um vítima que está lá, um puto escritor, que ela gosta e tal, e que ele precisa se salvar, porque senão ela vai matá-lo. Ao mesmo tempo Só que não pode ser um cara, não pode ser maniqueísta, não pode Sim. ser. Então você tem que mudar, é a mesma peça, mesmo texto, só que você tem que dar outra possibilidade dessa mulher se mostrar, outra possibilidade desse cara se mostrar, porque é o que nós estamos falando, que é o período que a gente precisa, obrigatoriamente, abrir outras janelas para ver as coisas, a mesma coisa com uma forma completamente diferente. E a peça é ótima, assim, eu adoro fazer a peça, vai voltar agora de novo, porque deu muito certo nesse Quem faz Quando ela? que volta? É? Todo mundo Meu falando. Lisboa.
É A meu. Mel Mel? Lisboa A Mel? que faz. É a Mel. A Mel faz, que é um perfil completamente diferente. Sim. Ela é bonita, então porque ela não podia ser bonita para ser a Violeta tem que ser feia? Não. Pode ser, já quero ali uma coisa. Aí o outro, aí colocaram um ator lindo para fazer. Não, mas você também cara, é lindo, né? Pera lá. Não, eu digo, ele não pôde, ficou eu mesmo depois fazendo. Nada, nosso Aí maior coloca galã. o galã. Não. Aí, então, eu, a Mel e o guarda somos 3 personagens em cena. E tá tudo relido. É a mesma peça, é a mesma história, só que tem um filigrana diferente nessa mulher, tem uma camada diferente nesse cara, e tem. Ele não é vítima, ela não é assassina, e esse cara também não é. Sabe? Mudou tudo, assim. Eu acho tão legal poder reler as coisas que já estavam estabelecidas, porque seria muito mais fácil trazer a peça do jeito que era, com a mulher que vai dar martelada na perna, e vai fazer isso, e vai. Aí não tem o que fazer, aí não tem pra onde ir. Aí ela é desse jeito. Nós estamos com a própria Avenida Corrientes aqui, porque vocês estão com quantos projetos juntos? Não, é só. tá. Você tá com 2 peças, o Cello com 3. O que Estrearemos faremos agora. com o Walter, estreia agora dia 3 de março. Ficará até o dia 23 de abril, sextas e sábados às 20 horas, domingos às Tá vendo? Ninguém sabe se Ninguém diz. sabe. Tudo bem, mas aí é só colocar... 19. Gente, 18. horas. É 18 horas. Agora, mas são 18 Tem horas. Instagram, o que faremos com o Walter, @ o que faremos com o Walter. 3 de março ao dia 23 de abril, sextas e sábados às 20, domingo às 18, no Teatro Opus Frei Caneca, dentro do Shopping Frei Caneca. E esperamos vocês, é uma comédia argentina, crítica ácida, com um elenco maravilhoso, com esse gato. Ó, é você. Olha amor. essa olhada. É você. Com o patrocínio do Bradesco, mas vocês têm que falar os nomes, porque são nomes Bradesco de Seguros. teatro ali. Elias Andreato, Flávio Galvão, Norma Blum, Grace Janoucas. Janoucas, Fernando Vitor, Mariana Armelini e Marcelo Airoldi. Direção. Jorge Jorge Farjala. Grande Jorge Farjala. Cello tem mais 2 peças. Teatro tem E o duas. Zé Quem É, texto e direção meus. O Zé quem é só até a semana que vem. Não, cara. peraí, não. Mas não. depois vai, calma. Isso aqui é querido. Marcelo Airoldi. Isso aqui é uma máquina de produzir Isso aqui é teatro. teatro, amor. Isso aqui é, ó. Isso, Não, vai, a gente- vai, a vai gente- na próxima É temporada. um projeto do Zé Renato, que nós tivemos uma sorte de pegar para montar a peça. E nós fizemos a primeira temporada agora no Cacilda Becker, acaba a semana que vem, mas reestreamos daqui 2 semanas, então a gente passa o mês de março e abril, fazendo no Arthur Azevedo, lá no Mentira, no Alfredo Mesquita. Alfredo Mesquita. Ah, achei que era Não, a gente já tá junto, Já cara. estamos juntos, era a mesma Fica peça. lá em Santana, Lá em Santana, Praça em frente ao Santana, Campo de Bagatelle. Marte, que tem estacionamento, tem Tem. metrô É de perto graça. e tal. Fiz E o é de Anarquista graça a lá, peça. uma delícia. Fiz Misery. Anarquista lá, é verdade. O Misery estreia em maio no Tucão. Maio no Tucão. Você que está assistindo, todas essas peças estão em cartaz nesse exato momento. As redes sociais de vocês. @Mari Armelini, 2 L's I-N-I. E aí, quando a peça das Olívias estiver no esquema, eu divulgo ali também. Então, quem quiser também, @as Olívias, o nosso grupo. Tudo isso no Instagram, tá? Eu tenho o TikTok também, mas não vale muito a pena. Tenho o Twitter. E só me segue aí, gente. Não segue na rua, não, que eu tenho medo. Cello, a sua rede. É Marcelo com 2 L's, Airoldi no Instagram. E tem @e o Zé Quem É. É isso aí. Gente, Gente, não quer falar... Não sei se vai dar tempo. cara, meu, pior que não vai dar tempo mesmo. Tá. Você fala muito, Larran. Então, tá. Gente, muito obrigado. Manda beijo pra Norma Blum. Mando, beijo pra vamos Norma mandar, com Nossa, eu certeza. trabalhei com ela tanto. Ela mora na Zona Norte ainda? Mora. É, nossa Mora vizinha. lá, Quer dizer, eu não moro mais. Manda beijo pra Grace. Que novela que você fez? Eu fiz celebridade com ela. Nossa, manda, ela vai. Senhora. Nossa, ela é... Pra Eu Grace, acho que pra a gente vai Grace. trabalhar junto Manda. agora. É bom que é um povo que todo mundo conhece. E conhece todo mundo, é muito legal. Pessoal, lembrando, Embrulha Sem Roteiro, a gente tá no YouTube, canal de cortes, a gente tá no Instagram, TikTok, no Deezer, no Spotify. Inscreva-se, é importante, divulgue, comenta aqui,
Fala um pouco sobre os trabalhos da Mari, do Cello, da gente, o que vocês gostaram, o que não gostaram. A gente lê tudo, a gente procura melhorar. O Barros a gente procura tentar substituir Gente, ele. e cortes do Embrulha Sem Roteiro também, hein, gente? Também. E vocês não ouviram no começo, mas a gente tá em outro lugar também, né? No Serasa. Ah, piadinha maldita com a gente e agora ela pode finalizar com isso. É isso, gente. Muito obrigado Amamos pela o presença papo. de vocês. Delícia! Quanto tempo!